A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria, que prazer estarmos juntos mais uma vez, mais uma segunda-feira. Já estamos no mês de julho, não é? Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Iniciamos já o mês 7, não é? Hoje, dia 3 de julho de 2023. O dia que Deus preparou para nós, um dia especial, um dia marcado pela presença de Deus certamente em vossas vidas. Hoje vamos avançar um pouco mais, é a penúltima ministração nossa a respeito do livro do profeta Malaquias, uma voz profética dos últimos tempos. Há muito neste profeta que está relacionado ao nosso tempo, ou ao tempo do fim, não é? E nós vamos estar vendo isso à medida que avançamos aqui nesse estudo de hoje. Hoje vamos ler o capítulo 4, né? Vamos falar sobre o capítulo 4. Vamos estar abordando um tema muito importante. Vamos estar falando sobre um desejo que tem no coração de Deus, o grande desejo do coração de Deus, que é de ter nesse mundo um povo, né? Um povo totalmente dele, né? Conforme Paulo vai escrever em Tito, um povo seu especial, zeloso de boas obras, um povo que Deus escolheu, que Deus plantou aqui neste mundo para ser os seus representantes, para falar em seu nome, para defender o seu nome. E é claro que nós sabemos claramente, né, pelas Escrituras, que não serão muitos, não é? Esses que hão de ser salvos, não é? Jesus, inclusive, ao ser interrogado a respeito disso, a resposta dele é o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos se encontram aí. Mas estreita é a porta, disse Jesus, né, e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que se encontram aí. Não é? Então, ao ser interrogado a respeito de quem será salvo, ou se serão muitos os salvos, Jesus dá essa resposta. E é interessante que aqui em Malaquias nós temos exatamente essa figura. Conforme eu falei em ministrações anteriores, nós vimos aqui, não é, pela narrativa, pela narração de Esdras, né, que o remanescente que retorna, né, o povo que retorna da Babilônia, é apenas um remanescente de todos os que viviam lá. E mesmo desse remanescente, desse grupo que já era pequeno, os que de fato tinham compromisso com Deus era ainda um grupo mais reduzido, não é? Era um remanescente do remanescente. E nós vamos falar um pouco a respeito disso aqui. Nós vamos falar desse anseio, desse desejo que Deus tem, né, de ter um povo totalmente para Ele. Um povo neste mundo que esteja totalmente comprometido com Deus. Porque hoje nós vivemos em um tempo onde há muitas igrejas, onde há muitos que professam ser cristãos. Mas isso não basta, né? Muitas vezes nós dizemos que somos cristãos, mas defendemos os nossos próprios interesses em detrimento dos interesses de Deus. Os interesses de Deus têm que estar acima de todas as coisas em nossas vidas. Nós devemos exercer o nosso ministério, a nossa função neste mundo, né, com o objetivo de trazer glória, honra, louvor e exaltação ao nome de Deus. Nós vamos orar neste momento. Na sequência, nós vamos ler o capítulo 4 do livro de Malaquias, do profeta Malaquias. Na sequência, vamos ouvir um louvor a Deus, não é? E depois voltaremos aqui falando a respeito desse tema tão maravilhoso e tão importante. Espero que o Espírito Santo me ajude, não é, a estar ministrando a você aquilo que Ele, Deus, já ministrou ao meu coração. Senhor Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado por tudo que Tu já fizeste por nós. Obrigado pela Tua grande bondade e a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos aqui nessa ministração. Que o Teu Espírito Santo venha sobre os Teus filhos e os prepare, Pai, para receber aquilo que Tu tens já preparado para eles nessa ministração. Da maneira como Tu falaste ao meu coração, e também Tu possas falar ao coração de cada um deles para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Malaquias capítulo 4, a partir do primeiro verso. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo.
Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo da planta dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Verso 5. E é aí que eu vou me focar. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém? Vamos ficar aqui com essa leitura. Vamos agora ouvir um louvor ao Senhor. Abra o seu coração, deixe o Espírito de Deus falar com você por meio desta canção, por meio desse louvor de adoração ao nome de Jesus. Oh Deus que me deu tudo, do meu coração, e o perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Oh Deus que me deu tudo, eu dou meu coração, e o perfume mais caro
tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Bem, irmãos, graças a Deus por mais este louvor, esta canção, não é, por ter tocado assim de uma maneira tão especial os nossos corações. Vamos então entrar aqui na nossa meditação. Vamos falar a respeito do que Deus tem para nós preparado aqui nesse texto do capítulo 4. É claro que eu vou estar alargando esse texto também ao capítulo 3, do verso 1 ao 16, não vamos ler, não é? Mas você pode ficar com isso no seu coração. Também Mateus 17, versículos 3 e 4. Vamos falar um pouquinho aqui, vamos tentar trabalhar isso de maneira que você possa ter a percepção correta daquilo que queremos anunciar, daquilo que queremos falar aqui. Nós falamos aqui na semana passada sobre esta voz que vai ecoar no fim do tempo. Nós usamos aqui os exemplos de Paulo, de Malaquias, de João Batista, né? Ligamos João Batista a Malaquias como duas metades de um todo. E trouxemos aqui também Paulo, né, com a sua vida, o seu testemunho, a sua preocupação em defender a honra do Senhor, não é, mesmo estando preso, não se sentia preso de Roma, se sentia, pelo contrário, preso do Senhor, e sempre pronto a servi-lo. E justamente para esses momentos, né, o tom da ênfase que está em meu coração é com relação à entrega absoluta desses homens. Como esses homens se entregaram ao Senhor e como eles dedicaram ao Senhor, mesmo sem ter muitas vezes reconhecimento ou não indo em busca dos reconhecimentos, não é? E eu tenho que confessar aqui uma coisa a vocês,
E para mim nem sempre é fácil falar daquilo que é muito claro para mim enquanto falo. Não é? Às vezes eu penso que toda a gente está entendendo aquilo que eu estou a dizer, e às vezes eu tenho uma certa dificuldade de explicar o óbvio. Então eu quero deixar aqui muito aberta essa questão. Se você tiver dúvida a respeito de alguma parte da ministração, que você entre em contato com os nossos canais, que você possa entrar em contato conosco, e nós teremos o imenso prazer de esclarecer. Porque, às vezes, enquanto falo, as coisas são tão claras para mim que eu não me atenho a detalhes, não é? Às vezes eu vou em frente e pode ser que alguma dúvida ou algum questionamento possa ficar no seu coração, e eu deixo aqui aberto os nossos canais, os canais da Missão Lusitana de Sintra, para que você possa estar falando conosco. Então, vamos observar aqui, em primeiro lugar, o que temos lido aqui no livro do profeta Malaquias. Malaquias, ele atinge esse tom muito forte. Se você for olhar, o tom de Malaquias é um tom pesado, inclusive é um tom forte, não é? Ele utiliza palavras muito fortes. E aqui no começo do capítulo 4, no verso 1, você vai ver que ele introduz o dia do Senhor e fala desse dia como um dia que vem ardendo, não é? Que vem o dia do Senhor queimando como uma fornalha, e todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como palha. Você vê que a linguagem é forte. Malaquias utiliza uma linguagem forte, e ele tem razão para usar essa linguagem forte. O conjunto das profecias de Malaquias, ela tem a ver com uma devoção parcial ao Senhor. As pessoas estavam entregando a Deus uma devoção parcial, aquilo que está meramente no exterior. E ele sentia-se a carga, o peso, não é? Por essa condição do seu povo, que estava entregando a Deus uma devoção que era parcial, não era uma devoção plena ou total, né? Esse pequeno remanescente que veio da Babilônia, eles estavam vivendo dentro de um sistema de obras, de atividades, de ocupações, né? O ativismo estava muito forte ali, né? Eles mantinham tradições, formalidades, e aparentemente, né, entre aspas, eles até apresentavam um certo zelo, né, um certo zelo em relação às coisas. Mas, por outro lado, né, contra isso e contra todo esse sistema de obras e de práticas externas e de uma devoção parcial, de uma devoção apenas de aparência, estava a carga que Deus colocou sobre o profeta, a carga que estava sobre o profeta Malaquias, né, por algo infinitamente maior e mais elevado do que aquilo que o povo estava trazendo. Ele buscava de Deus algo que procedia, ele buscava do povo algo para Deus que procedia do coração do povo, e não apenas de ritos e de práticas externas, de uma santidade falsa, e de um culto falso, e de um culto que não chegava, que não agradava a Deus. Então, as palavras do Senhor que pesavam sobre o profeta eram palavras de exortações severas. É o que vemos aqui. A insatisfação do Senhor, o descontentamento do Senhor, no qual é colocado sobre o seu mensageiro, e vem de uma forma muito real, de uma forma muito viva, de uma forma muito forte. E isso tem tocado assim de uma forma profunda a minha vida, enquanto leio, enquanto estava meditando nesse livro e nas palavras desse livro. Por quê? Porque Malaquias aqui ele está mostrando o descontentamento do Senhor, né? E o objetivo dele era trazer o povo de volta para a verdadeira adoração, né? Para uma entrega absoluta ao Senhor, que era o projeto de Deus, né? E por isso esse peso tão grande. E as palavras tão fortes que ele utiliza aqui. Então, como temos
uma e outra vez salientado dentro dessas ministrações, essa integridade do Senhor, né, podia ser visto, esse desejo de uma entrega integral ao Senhor, podia ser visto de uma forma clara no ministério deste homem, deste profeta. Né? Essa inteireza para Deus pode ser vista nesse pequeno remanescente do remanescente, que Deus vai chamar para vós que temeis o meu nome. Vai se dirigir a este grupo como aqueles que temem o nome do Senhor. Então, essa companhia, esse pequeno grupo que temia o Senhor, que falava uns aos outros, dizendo, né, você conhece o Senhor? Para esses que se lembravam do nome do Senhor, Malaquias trazia a eles esse interesse de Deus pela vida deles, mostrando, né, que eles deveriam trazer a Deus uma entrega absoluta, uma vida totalmente rendida. E quando chegamos no verso 5, nós temos aqui, né, no verso 5 dessa profecia do profeta Malaquias, do capítulo 4, Elias aqui é introduzido, né, um outro personagem é colocado aqui nesse cenário. E é muito maravilhoso e tremendo como no final o Senhor, ele reúne as questões importantes de toda a dispensação. Ele vai trazer aqui os profetas e a lei, não é? Reunidas na pessoa de João o Batista. Então, João reúne toda a lei e os profetas. E nele, todo o Velho Testamento está ali representado, na vida desse mensageiro do Senhor que seria enviado. E você descobre que a questão do tempo do fim é um recolhimento, é uma congregação das maiores características de tudo que se passou anteriormente, tudo que aconteceu anteriormente. É como se o Senhor vai dizer, inclusive, lembra do meu servo Moisés, lembre dos seus ensinamentos, lembre daquilo que ele falou. Quer dizer, é como se Deus estivesse trazendo a memória do povo, dizendo o seguinte, gente, vocês receberam tudo. Vocês receberam todos os meios possíveis para que vocês pudessem manter e ter uma vida espiritual como deve ser. Então, assim, o Senhor, ele está aqui com João Batista, com a introdução de João Batista, que era a representação do Elias que havia de vir, e o próprio Jesus vai falar disso, né? Então, o Senhor está atrás de quê? De recuperar tudo que tinha sido notável diante do Senhor, né? Aquilo que era o pensamento de Deus em relação à nação de Israel. E João vem como essa voz que ecoa, no deserto e que anuncia aos filhos de Israel que se preparam, que se convertam dos seus maus caminhos. E antes de chegarmos ao final desse livro de Malaquias, Elias, então, é introduzido, conforme vimos, e temos, então, aqui, no caso, alguns personagens. Nós temos Elias, nós temos João Batista reunidos aqui em Malaquias. Nós temos esses três personagens aparecendo aqui. E você vai encontrar João Batista cumprindo esta profecia e andando e seguindo esse caminho que é descrito aqui. E encontramos também Elias sendo introduzido e ligado a João Batista, né? Podemos ver isso em Mateus, coloca para mim Mateus capítulo 11, versículo 14, onde Jesus vai falar aos seus discípulos, né? Onde Jesus vai dizer, e se vocês querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. E também Lucas capítulo 1, verso 17, ao falar de João Batista, observe as palavras que são ditas aqui. E ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então observe que a chegada ou a introdução de João Batista, que vinha no espírito e na virtude, né, no poder e no espírito de Elias, conforme anunciado pelo anjo aqui a Zacarias, ele vem e o objetivo dele é cumprir o que estava em Malaquias.
você vai ver o texto de Malaquias dizendo, não é, que ele virá para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, não é? Para que o Senhor não venha e traga o castigo, né? E destrua a terra com maldição. Então, veja bem, você vai ver o João Batista sendo introduzido como aquele que seria o precursor, e o texto de Lucas 1,17 vai dizer que o objetivo da chegada de João Batista, né, ao anunciar aquele que viria, não é? Era para, ele estaria com uma missão interessante, converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor, ou preparar para o Senhor, um povo preparado. Um povo preparado. Agora, veja bem, esse mesmo Espírito que atuou em João, que atuou em Elias, que atuou no apóstolo Paulo, que atuou em João e nos apóstolos, ele deve atuar em nós nesses últimos tempos. O nosso objetivo tem que ser, acima de tudo, preparar, né, o povo que Deus confiou ao nosso pastoreio para a chegada, a vinda do Messias, a volta do Senhor. Nós temos que preparar e que essas pessoas venham a se converter ao Senhor, para que não venham ser destruídos, para que Deus não venha sobre eles com maldição, com destruição, não é? Para que eles sejam livres. O Senhor Jesus disse que antes de ele chegar, antes dele vir, né? Antes dele subir ao Monte da Transfiguração, ele vai falar a respeito de Elias e vai dizer que Elias, né, apareceu já na pessoa de João Batista. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias. Então, antes da transfiguração, onde Elias e Moisés vai aparecer, Jesus vai falar aqui a respeito que João Batista era o Elias que havia de vir. E depois, né, você vai ver que o Elias vai aparecer ali, no capítulo 17, versículo 3 de Mateus, né, capítulo 17, versículo 3 e 4, nós vemos aí uma menção, né, que vai aparecer Moisés e Elias, são os dois personagens que são falados no final do livro de Malaquias, eles vão aparecer falando ali com Jesus Cristo. Assim ele faz essa declaração muito extraordinária, Jesus faz essa declaração, que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, né? E por fim permitiram que ele fosse morto. E os discípulos entenderam, quando Jesus disse isso, que ele estava falando a respeito de João o Batista, que como ele havia mencionado anteriormente. Então podemos ver em Malaquias, né, João Batista e Elias. João, o enviado de Deus, o emissário de Deus, viria no poder e no espírito de Elias. É uma característica provavelmente mais visível do que qualquer outra, que foi uma entrega total ao próprio Senhor, uma entrega a Deus que a gente vê em poucas pessoas, uma dedicação total para que Ele apareça e que você, e que no caso João, desapareça. Esse deve ser o pensamento do fim dos tempos, no sentido de que quem tem que aparecer não são as instituições, não é a nomenclatura, não é a congregação, não é a denominação que deve aparecer. Quem deve aparecer é Jesus Cristo, né? O profeta Elias, durante o tempo que ele esteve aqui, quando ele é questionado pelo Senhor, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Olha bem, esse homem tinha se entregado totalmente ao Senhor. E por isso que ele representa os profetas, não é? Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Ele era um homem que estava totalmente derramado, totalmente entregue, ele se entregou totalmente, se abandonou completamente aos interesses do próprio Deus. Todo o desejo de Elias era fazer a vontade do Senhor.
Então, isso não foi algo fácil, foi algo custoso. Ele abriu mão da sua vida, ele abriu mão de tudo, ele abriu mão de qualquer tipo de prestígio para viver o Senhor e viver sob perseguição, depender de milagre todos os dias, depender de um corvo que lhe traz comida, depender de uma viúva que vai tratar dele, depender do Senhor em tudo. Ele estava tão absolutamente dedicado aos interesses do Senhor que ele chegou no lugar onde ele pensou que ele era o único. E que era, no caso, se ele morresse, ele já tinha cumprido a sua missão. Ele estava desculpado diante do Senhor, porque ele se via como o único. Ele estava tão rendido a Deus que ele se via como o único, não é? Só eu fiquei, Senhor, e eles procuram tirar a minha vida. Olha bem, eu quero deixar aqui a diferença entre se tornar e se sentir, não é? Uma coisa é você se tornar a única pessoa. Uma outra coisa é você se sentir como se você fosse a única pessoa no mundo que está certa. Uma coisa é você sentir, uma outra coisa é você se tornar. Você pode se tornar muito zeloso pelo Senhor, de maneira que você se sente que não existe ninguém que seja mais zeloso do que você. Muitas vezes nós incorremos nesse pensamento errôneo, de pensar que somos o único e que não existe ninguém mais zeloso do que nós. Eu já ouvi muitos pastores dizer, pode ter pessoa mais zelosa pelas coisas de Deus do que eu, mas pode ter pessoas igual a mim, mas mais zeloso do que eu não existe. Então é como se você fosse o teto, né? O teto onde daí para frente não tem como ser mais zeloso pelo Senhor. Então uma coisa é você se sentir assim, e uma outra coisa totalmente diferente é você, de fato, ser a única pessoa zelosa pelo Senhor. E muitas vezes nós pensamos que o fardo que está sobre nós não está sobre ninguém mais, não é? Aquele peso e aquele desejo por fazer as coisas de uma forma correta para Deus, parece que só nós carregamos esse fardo. Olhamos à nossa volta e parece que não há ninguém mais fazendo isso. Parece que só nós somos os únicos, né? Ninguém mais é capaz de entender ou de chegar à dimensão da preocupação que nós temos em relação ao Senhor e ao seu nome e ao seu testemunho aqui neste mundo. Não é? Isso é algo que acontece muito quando nós nos dedicamos muito ao Senhor. Quando nós nos dedicamos muito à causa do Senhor. Porque Paulo vai explicar isso de uma forma assim, muito interessante. Ele vai dizer, nós temos esse grande tesouro em vaso de barro. E Paulo vai dizer que a excelência disso tem que ser de Cristo, não nossa. Né? Então esse tesouro que está sobre nós, ou esse ministério, ou esse anseio do Senhor, essa carga do Senhor que é colocada sobre nós, é um tesouro precioso, mas nós somos vasos de barro, não é? E eu acho que era a devoção de Elias, né, que fez ele sentir que era o único, que não tinha ninguém mais, né? Não era o orgulho ou presunção. Eu não vejo aqui orgulho em Elias ao pensar assim que sou o único, né? Só eu fiquei, Senhor. Eu não vejo presunção nele, eu vejo muito mais devoção nele. Eu vejo uma pessoa totalmente rendida, totalmente entregue, totalmente nas mãos de Deus, totalmente submisso ao querer de Deus, uma devoção tão pura, de uma forma tão objetiva, que ele se sentia o único, não tinha mais ninguém. Mas Deus é tão lindo e é tão maravilhoso que, da mesma forma que fez com Elias, faz conosco também. Ele é tão santo e tão poderoso e tão misericordioso para conosco que ele abre os nossos olhos para a gente ver. E Deus então ilumina Elias. Ele disse, Elias, você não está sozinho, meu amigo. Você tem 7 mil que não se dobraram os joelhos a Baal. É um número pequeno, Elias. Mas não é só você. Existem 7 mil. Então, muitas vezes, quando nós nos achamos por conta do zelo, não por conta da presunção ou do orgulho,
mas por conta do zelo, nós olhamos para nós e achamos que somos o único na terra que tem todo esse cuidado pelo Senhor. Deus diz para a gente, não, não, não. Existem mais. Existem outros que ainda não dobraram o seu joelho a Baal. Então, era desculpável que Elias pensasse que era o único que havia sido deixado. Porque ele não fazia isso por presunção, ele fazia isso por devoção, por dedicação, não é? E isso representa a sua entrega absoluta da devoção dele ao Senhor, né? Um homem completamente derramado diante de Deus, um homem que vem a ser a representação dos profetas do Antigo Testamento. Então, Malaquias, ele vai permanecer nessa posição e ele clama, né? Ele vai dizer uma passagem que está no capítulo 3, né? 3 e 10 de Malaquias. Ele vai dizer assim, olha, trazei todos os dízimos ao Senhor. E a gente entende isso só como dinheiro, irmãos. A gente entende isso só como questões monetárias. E é tão pobre isso que a minha mente se recusa a pensar que Deus estivesse assim de uma forma tão irado com o povo por conta simplesmente desse detalhe. Eu acho que tinha muito mais a ver com a obediência e tinha muito mais a ver com essa entrega, não é? Trazei todos os dízimos, Malaquias diz, traz todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, os sacerdotes, os levitas não tinham o que comer, nem com o que se sustentar, e eles tinham que trabalhar, e por conta disso não podiam fazer a obra de Deus. Por quê? Porque o povo não se rendiam totalmente. Eu sempre tenho dito, irmãos, que um dos maiores, se você quer prestar um serviço ao seu pastor, proteja o tempo do seu pastor. Cuide para que ele tenha tempo para estar com Deus e levar as suas causas a Deus e trazer as respostas de Deus para você como igreja. Então, observe bem, quando o texto vai dizer traga todos os dízimos, estava dizendo traga aquilo que é do Senhor. Entregue a Ele a sua devoção absoluta. Irmão, Deus, você acha que Ele precisa de dinheiro, não é? De bens? Deus não precisa nada disso. Para Ele fazer a obra, Ele é dono de tudo. O Senhor vai dizer em Ageu 2 que meu é o ouro, minha é a prata. Diz o Senhor dos Exércitos. O que você pode dar para Deus, se Ele é dono de tudo? Tudo é dele. Então, o que você pode dar para o Senhor é a sua dedicação, é a sua devoção, é a sua obediência. Aleluia, por amor, não por obrigação. É o seu entregar totalmente ao Senhor, né? Então, nós podemos ver que João está exatamente nesse ponto. Ele não tem nada em si mesmo, não é? Nenhum nome para si, nenhuma reputação para si. Ele vai dizer, olha, não tem nada a ver comigo, eu devo diminuir. Ele é preferido e é assim que tem que ser. Não sou digno de baixar e desatar as correias das suas alpacas. Tudo é dele, é para ele, é para a glória dele. E é assim que o Senhor nos chama para viver e nos mover aqui. Então, e se é verdade nesses casos, então vemos quanto mais verdade isso é na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, que foi o outro exemplo que nós citamos aqui na semana passada. Se fosse possível, ele excederia a todos nisso aqui. Se houve um homem que se entregou totalmente a Deus e que decidiu que o Senhor o dominasse por completo, e ele não queria viver mais, mas queria que Cristo vivesse nele. Ele queria que a sua vida fosse completamente dirigida por Deus e gasta por Deus e em Deus, né? Se alguma vez houve um homem que tinha o que largar, não é? O que abandonar, o que desistir, esse homem era Paulo. Você vai ver em Filipenses 3 e 7, que o apóstolo vai dizer, mas o que para mim era lucro,
eu passei a considerá-lo como perda, né? Passei a considerá-lo como perda e como esterco por amor de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então ele pega tudo que para ele era lucro e diz: olha, nada disso me interessa. Eu quero é que o Senhor seja exaltado, né? E no final, ele não perdeu nada, não é? Você vai ver isso. Quando ele entrega na sua devoção ao Senhor, no seu cuidado para com os interesses do Senhor, ele vai dizer no verso 10 desse mesmo capítulo 3, né? O que eu quero é ganhar a Cristo, é conhecer a Cristo, é conhecer o poder da sua ressurreição, é tomar parte do seu sofrimento e me tornar como ele é na sua morte. Olha que coisa gloriosa, aleluia. Ele não, de fato, não perdeu nada. Ele ganhou, ele encontrou aquilo que era o tesouro mais precioso da sua vida, que era Jesus. Ora, isso só é uma observação, e é justamente a observação que tenho no meu coração neste momento. Deus está me levando a isso. E, meus queridos, o desejo do meu coração é que vocês entendam isso que eu estou falando. O desejo do meu coração é que vocês compreendam o que eu estou a falar, porque isso será de grande valia e Deus certamente te usará nesse fim dos tempos. Você será uma voz, não é? Esqueça o seu nome, esqueça a sua linhagem, esqueça a sua parentela, esqueça qualquer coisa que você pode encontrar de bom em você e seja apenas uma voz nesse tempo. É muito simples, mas ao mesmo tempo é muito solene e muito prescrutador o que o Senhor está falando conosco. É uma coisa muito simples, mas é algo solene, é algo maravilhoso, é algo que nos esquadrinha, é algo que mexe conosco. Se me é permitido colocar dessa maneira, se me é permitido colocar desse jeito. Agora, escute bem o que eu vou dizer a vocês. Eu não exortaria algo a vocês e não colocaria algo sobre vocês que não fosse algo que já estivesse sobre mim, que não fosse uma preocupação que já está no meu coração, um desejo que já está dentro de mim. Para mim, eu sinto a necessidade, e esse é o clamor que eu tenho pedido para Deus nesses últimos tempos. Eu sinto a necessidade de uma posição onde, para mim, significa o abandono total de tudo por conta do Senhor, para estar aonde o Senhor está e para estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Não estou preocupado com nada absolutamente, porque eu sei e conheço o meu Senhor, né? Existe o fato de que nós nascemos num sistema religioso e nós vivemos, eu, por exemplo, há 44 anos, precisamente, né, dentro de um sistema rigorosamente, altamente organizado, de maneira que a vida cristã, dentro desse sistema, ela se torna absolutamente um assunto da obra organizada e dos interesses desta mesma obra. E a gente vive em função disso. Nós ficamos ocupados com isso. E tudo que fazemos é para a organização, é para a nomenclatura. Tudo que nós fazemos é para a denominação, é para que o nome dessa ou daquela apareça. Se nos é pedido fazer um pouco de trabalho, e se temos disposição, a gente faz. E muitas vezes achamos que estamos fazendo algo para Deus, estamos fazendo um grande esforço, não é? Um alto sacrifício para fazer isso para o Senhor. E certamente o Senhor está olhando. Quantas vezes nós pensamos nisso, né? Mas as motivações que fazemos, elas não são as melhores, né? Ó, quem dera fosse
uma coisa espontânea do nosso coração. Ó, quem dera que você, ao fazer algo para Deus, você não estivesse atento aos aplausos, ao reconhecimento, ao elogio das pessoas. Ó, quem dera se isso fosse espontâneo, que ninguém precisasse dizer para você, olha, faça isso, ou faça aquilo, que você pudesse sentir esse peso de Deus, né? E que você não fique esperando que o trabalho venha até você, né? Eu me lembro de uma vez eu estava ministrando um seminário sobre batalha espiritual e estava participando vários pastores naquele seminário e um pastor depois que eu terminei uma ministração, ele veio até mim e disse, pastor, agora eu descobri qual é o meu ministério. O meu ministério é expulsar demônios. E eu disse, então, irmão, ele falou, mas só que eu não vejo nenhum demônio por aí para me expulsar. Ou seja, eu estou à espera que alguém venha cheio de demônio até mim, e aí sim eu vou expulsar esses demônios. Irmão, as coisas não funcionam assim. As coisas do Senhor não é dessa maneira, não é? Você tem que tomar a carga de Deus no seu coração. E simplesmente entender que se você não fizer aquilo que é para você fazer, ninguém vai fazer. Ninguém substitui ninguém. A obra que você não fizer vai ficar por fazer. É claro que aquela vida que Deus quer alcançar, Ele vai alcançá-la por outros caminhos ou por outros meios. Mas o trabalho que você tinha que fazer, você perdeu, não é? Se você não o faz, ninguém vai fazer. E na sua conta estará isso anotado. Então, estamos completamente fora, não é? Muitas vezes o nosso objetivo é simplesmente fazer. Fazer porque nos mandaram fazer. Fazer porque nos pediram fazer. Quando deveria ser diferente, não é? Deveríamos fazer algo sim, mas para o Senhor. Nós temos o Senhor, nós temos os interesses do Senhor que são bem definidos para nós, né? E não podemos esperar o tempo. Quando chegar o momento eu vou fazer, não é? O texto sagrado vai dizer que devemos fazer a obra em tempo e fora de tempo. Não temos que estar à espera, quando eu, não é? Comece a fazer agora, comece a pregar agora, comece a evangelizar agora, comece a defender a honra de Deus agora, comece a ser uma testemunha do Senhor agora. Esse é o momento. Não se trata de estarmos à espera de fazê-lo, ou que seja uma parte da coisa que temos aderido. Não, eu pertenço agora a esta igreja, estou à espera que o pastor me coloque. Irmão, faça. Deus te chamou. Ninguém na igreja foi chamado para ficar sentado numa cadeira assistindo um culto, não. Todos nós fomos chamados para o serviço. Uma vez que você recebeu a salvação, entendeu o dom de Deus, entendeu o amor que Deus tem por você, então é sua missão, aleluia, começar a fazer, né? Por quê? Porque nós estamos ligados ao Senhor. E se estamos ligados ao Senhor, nós devemos defender exatamente a honra do Senhor, né? Agora, não pode ser por interesse, não pode ser por promoção própria, não pode ser para que as pessoas vejam, não pode ser por uma incumbência, alguém te colocou um fardo, não é? Colocou esse fardo sobre você e você agora tem que carregar isso. Ninguém é obrigado a nada, irmãos. Deus nem o Senhor nos obriga, Ele vai dizer, quem quiser vir após mim. Ele não vai dizer, você é obrigado. Quem quiser vir após mim, né? Então, o que tem que nos motivar é o amor. Né? O amor que deve ser a nossa motivação, né? A minha necessidade e a necessidade do povo do Senhor hoje deve me motivar. Eu amo a obra do Senhor. Eu amo servir na casa do Senhor. Então faça isso. Abrace essa causa. A obra do Senhor era feita por pessoas que eram espontâneas. Eles falavam livremente do Senhor.
eles anunciavam o nome de Jesus de uma forma livre. Minha gente, é isso. Aleluia. Eu acho que alguns dos pensamentos desses irmãos que eram usados, esse remanescente que ficou, eles eram movidos pela tristeza de Deus. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios que a tristeza segundo Deus, ela produz vida. E essas pessoas que conheciam o nome do Senhor, que conheciam os interesses do Senhor, eles eram movidos pelo grande amor que os constrangia, conforme Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange ou nos domina, não é? Mas também pela tristeza de ver as coisas do Senhor fora do lugar. Né? Ver as coisas do Senhor sendo feito de uma forma relaxada. Eu entristeço profundamente quando vejo a obra do Senhor sendo feita relaxadamente. Eu fico muito triste. É o nome do Senhor, irmãos. Esse nome maravilhoso, aleluia. Tudo que esse nome representa para nós é o que está em causa. Não é o nome da minha igreja, não é o nome da Missão Lusitana, não é o nome da Batista, Presbiteriana, da Assembleia de Deus. Não é esse nome. O nome que está em causa aqui é o nome de Jesus. Aleluia. Nós temos que sair em defesa desse nome. Como ali em Israel, esses irmãos ali, aquele remanescente, eles pensavam em tudo que ele disse, que Deus havia dito sobre o seu nome. Você vai ver que eles faziam por causa desse nome. Né? Você vai ver que o Senhor falou, ali estabelecerei o meu nome. Outra passagem, Deus vai dizer, para a honra do meu nome. Quer dizer, o trabalhar do cristão, o nosso esforço deve ser em defesa desse nome. Aleluia. O nome do Senhor representa toda a honra do Senhor. Aleluia. Todo o interesse do Senhor. E que, numa maneira geral, tudo que esse nome representa foi desonrado dentre aquele povo daquela época, da época de Malaquias, da época de João Batista, da época do apóstolo Paulo. E nos nossos dias não é diferente. O nome de Deus está sendo desonrado. E quem é que se levanta? Quem é que se posiciona em defesa da fé? Em defesa do verdadeiro evangelho? Em defesa desse nome, que é o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Então, esse remanescente, eles se lembravam do nome de Deus. E eles defendiam esse nome. Existe um toque de ternura e sentimento sobre isso, irmãos. Isso é algo maravilhoso. É como se o Senhor estivesse dizendo para a gente, como se o Senhor estivesse dirigindo àqueles que estão preocupados com a casa de Deus na condição em que ela está. Né? É como se o Senhor nos dissesse, olha meu filho, vocês que estão mantendo o meu nome, vocês que estão buscando honrar o meu nome, né? E vocês têm pensado no meu nome, nos meus interesses, na minha honra, vocês têm refletido sobre isso, sobre vocês está o meu coração. Deus, Ele coloca o seu coração sobre o seu povo. Aleluia. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai, conforme Jesus prometera, para que naqueles momentos em que você acha que parece que você ficou sozinho, você é a única pessoa, parece que está lutando, aleluia, o Espírito Santo vem e diz, não filho, não, ainda um grande número de pessoas estão defendendo este nome, aleluia, e eu quero que você pense sobre esse nome, meu irmão. Isso tem a ver com a devoção ao Senhor, com sermos devotos a Deus, com crermos de fato e defendermos a honra de Deus diante dessa assinte que está sendo cometido contra Deus, desse grande
descaso que o nome de Jesus está recebendo nesse tempo que estamos vivendo. Existe uma necessidade de uma forma espontânea desse transbordar do nosso coração, aleluia, no meio do povo de Deus. Irmão, se você começar a transbordar em amor pelo Senhor, isso vai contagiar o seu vizinho, vai contagiar o seu colega, vai contagiar as pessoas que estão à sua volta. Aleluia! Você pergunta, e a resposta que você obtém é muitas vezes, né? Que muitos estão fazendo o trabalho do Senhor como se estivesse fazendo um favor para Deus, como se tivesse condensado, né? E esse espírito é um espírito muito triste, de pessoas que você tem quase que os arrastar para que eles venham à casa de Deus, ou que eles façam alguma coisa na casa de Deus. Você tem quase que implorar. E é um preciosismo tão terrível. E Deus quer fazer transbordar esse amor no seu coração, porque esse transbordar de Deus em você vai alcançar os outros. Aleluia. Os interesses de Deus só podem ser servidos em amor e de uma forma espontânea, né? E é exatamente aí onde eu sinto que devemos chegar. Onde eu tenho orado ao Senhor para que, pelo menos, a igreja que eu tenho apacentado, o grupo que eu posso exercer algum tipo de influência, eles possam pensar nisso. Eles possam ser espontâneos em Deus. Que não haja interesse. Que não haja nenhum tipo de interesse secundário, senão agradar a Deus. Defender a sua honra. Que nós não pensemos em contrapartida financeira. Que nós não pensemos em qual é o lucro que eu vou obter disso. Qual o dividendo que eu vou obter através disso. Aleluia. Porque se não for assim, irmãos, as coisas vão se arrastar. Viu? Haverá morte no nosso meio. Olha o que o texto de Malaquias vai dizer. Para que eu não venha, verso 6, para que eu não venha sobre vocês e os fira, né? Para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Olha que responsabilidade. Olha que responsabilidade nós temos, irmãos. De sermos influenciadores para o bem. De sermos influenciadores na vida das pessoas para uma verdadeira adoração. Para um verdadeiro culto, para um verdadeiro louvor. Para uma verdadeira vida cristã que se entrega, que se devota unicamente a Deus. Que sejamos exclusivos de Deus, conforme Paulo diz, um povo especial, exclusivo, zeloso de boas obras. Aleluia. Eu tenho a certeza de que a espontaneidade é uma característica geral da vida. Irmão, aonde há vida, você não precisa ficar pressionando nada. Aonde a vida acontece, as coisas brotam. Eu estava vendo lá na base, no terreno que nós compramos, da base missionária. Quando nós compramos aquilo lá, as árvores frutíferas, os pés de figo, as videiras, as macieiras, né? As árvores os pereiros, né? Estavam só os galhos, não tinha folha nenhuma. E veio a primavera, vieram as chuvas, veio a primavera. E sem esforço nenhum. E olhe que ali há muito tempo ninguém trata daquelas árvores.
sem esforço nenhum, começou a brotar, as folhas vieram, as flores vieram e o fruto veio. Hoje nós estamos comendo o fruto daquelas árvores. Espontaneamente, ninguém precisou pressionar. Olha, eu vou pôr o machado na sua raiz aqui. Ou você dá fruto, ou eu corto você. Não. Não. É da natureza delas aquilo. Então, aonde a vida está, oh aleluia, vai haver um transbordar. A característica da vida é a espontaneidade. É espontaneidade. É espontaneidade. A vida se manifesta pelo transbordar. Então, se há vida, vai transbordar, irmão. Vai transbordar. Pense do transbordar de Deus para conosco. Por quê? Deus, Ele é vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E veja quem éramos. E como essa vida de Deus transbordou até nós. Por meio de Jesus Cristo. E nos alcançou. E nos transformou. João vai dizer no capítulo 20, no último verso do capítulo 20, ele vai dizer, olha, essas coisas que eu escrevo a vocês, é para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Messias, o Senhor. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. Aleluia! Esse é o transbordar da vida que vem pelo nome de Jesus. Então, é isso aí. Observe bem que Deus transbordou. Paulo vai dizer em Romanos 8 que ele não poupou nem o seu filho, mas ele entregou por nós. Olha o transbordar de Deus. Aleluia! E Paulo escrevendo em Filipenses, ele vai dizer, olha, capítulo 2 de Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, ele vai dizer, que haja em vós, capítulo 2, aliás, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse transbordar da vida, esse transbordar natural da vida, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu disse aqui inicialmente que às vezes eu tenho uma certa dificuldade de expressar aquilo que é claro para mim enquanto eu falo, porque isso é como água para mim. Se a vida de Deus está em você, não tem como essa vida não transbordar. Não transbordar para o irmão, não transbordar para aquilo que, para o Senhor, não transbordar. Não tem como. Aleluia. Para esses homens, Elias, Malaquias, João Batista, Paulo, João, os demais apóstolos, era assim no ministério deles. Ele simplesmente transborda. Paulo vai dizer aos Gálatas, ó Gálatas, para quem o meu coração está dilatado. O meu coração está dilatado para vocês. Há um transbordar na alma deste homem. Aleluia. Se não for assim, irmãos, não será. Se não for pelo transbordar, pela espontaneidade da ação da vida. A vida, ela é espontânea. Querido, ninguém pode barrar o fluxo da vida quando ela está na vida de alguém. Aleluia. A preocupação desses homens, não era com a vocação. Não era isso que eles estavam preocupados. Muitos homens hoje, pregadores, saem para o mundo para ganhar audiência. Quantas pessoas estão atrás de seguidores, de audiência? Não, nós temos que trabalhar para atrair audiência. Aí utiliza-se de marqueteiros que ensina como você fazer jogadas para atrair audiência para o seu canal, para a sua igreja, para a sua obra, para aquilo que é seu. Muitos homens saem para ganhar audiência, quando deveriam sair para ganhar as causas do Senhor, para defender a honra de Deus, para transbordar em amor,
para transbordar em vida. Aleluia! Quando nós temos esta visão, entramos no caminho errado. Quando queremos apenas audiência, quando queremos ver a igreja cheia simplesmente para massagear o nosso ego, porque nós estamos habituados a pregar para muitas pessoas, podemos perder não só a nossa vida espiritual, como também perder a nossa audiência, perder aquilo que nós mais gostamos, que é de audiência, que é de reputação, que é de posição. A questão aqui é, devemos estar totalmente dedicados ao Senhor e correr todos os riscos por isso, inclusive o risco de ser abandonado, inclusive o risco de ficar sozinho. Irmão, essa é a decisão do meu coração. Eu estou cansado, literalmente cansado, desse evangelho de interesse, de pessoas que falam do que não entendem, de pessoas que querem um tipo de vida que traga dividendos e benefício para si mesmo, dessa necessidade das multidões aos seus pés. Eu estou cansado disso, de pessoas que se aproximam de você por interesse, que dizem palavras bonitas por interesse. Eu estou cansado disso. Eu disse para Deus, Deus, tira de perto de mim tudo isso, eu não quero isso perto de mim. As pessoas não têm que estar ligadas a mim por conta de mim, eles têm que estar ligados a mim por conta do Senhor. Temos que estar juntos porque defendemos uma mesma visão. Nós defendemos a visão clara do Evangelho, que é convém que Cristo cresça e que eu diminua. Essa é a visão do Evangelho. O nosso interesse não está no empreendimento. Eu não estou interessado no empreendimento. As pessoas olham agora para essa aquisição do terreno da base e muitas pessoas estão me ligando, pessoas estão mandando mensagem. Pastor, nós queremos estar contigo, esse empreendimento vai ser grande. Um empresário dos Estados Unidos me diz, vamos explorar isso aí. Vocês têm água aí, mineral, vamos explorar isso aí, isso é um potencial. Irmão, eu não estou nem um pouco interessado no empreendimento. Eu estou interessado se o nome de Jesus será honrado e glorificado no meio daquelas pessoas. Que eles possam conhecer o Senhor. Há pessoas que estão dizendo, olha, se o que eu estou empreendendo não é um êxito, isso é muito terrível para mim. Porque o êxito na cabeça das pessoas é multidões. E quem de fato entende o dom de Deus e o chamado do Senhor, você percebe que quanto mais você adentrar naquilo que é o interesse de Deus, mais sozinho você vai ficar. Porque menos pessoas estão interessadas nisso. Cada vez menos pessoas estão interessadas nisso. Quando você tem essa noção de que o sucesso precisa acontecer dentro da sua perspectiva, você se abre para todas as coisas. Você se abre para negociar valores, negociar a doutrina, você se abre para negociar a sua consciência, você se abre, você está aberto para negociar tudo, qualquer coisa, até a sua fé. Quando você está disposto a ter êxito, sucesso, na perspectiva do homem, você está aberto a tudo que o mundo pode lhe oferecer. Inclusive alianças com o mundo. Como nós teremos agora, está aí sendo anunciado o evento para o dia 4 do mês de agosto, onde haverá um culto ecumênico, aqui em Lisboa, no Estado da Luz, onde católicos e protestantes vão se reunir. Irmão, quando nós buscamos o êxito, nós estamos abertos a qualquer tipo de aliança. Nós fazemos aliança com Acabe, nós fazemos aliança com Jezabel, nós fazemos aliança com Balaão, nós fazemos aliança até com Judas Iscariotes. Então nós estamos abertos a tudo. Se esta comunhão não responde às expectativas, você ficará com problemas. Se você anda com Deus,
mas isso não responde às suas expectativas. Você fica com problema, você fica preocupado, você fica completamente afetado e você começa a adotar caminhos que não são bons. Gente, você não precisa, nós não precisamos de nada disso. O que tem que estar em causa na nossa vida e tem que ficar muito firme para nós é os interesses de Deus. É o que de fato Deus quer. Não é o que eu quero, não é o que é melhor para mim, não é o que é melhor para a minha igreja, ou para a minha família, ou seja, para quem for. É o que é melhor para o Senhor e para a defesa do seu nome. O nome de Deus tem que estar acima de tudo. Aleluia. A nossa entrega total ao Senhor deve ser ao Senhor, não às coisas. Mesmo que essas coisas sejam coisas do Senhor. A nossa entrega não tem que ser a isso, tem que ser ao Senhor. Ao Senhor. A diferença é muito simples, irmãos. Você está interessado em alguma instituição? Você está interessado em algum tipo de doutrina, algum tipo de ensino, algum tipo de organização? Algum lugar, algum empreendimento, algum testemunho? Você está interessado nessas coisas? Não é suficiente estar preocupado se essas coisas que você está preocupado não são de Deus. A questão é, o que eu estou empenhado é de Deus ou não é de Deus? Esse é o ponto. Deus está nisso ou não está? Agora, é interessante você perceber, Deus está onde? Deus está onde Cristo está. O compromisso de Deus é com Jesus. Com Jesus. Se Jesus está aqui, Deus está aqui. Se Jesus está nessa instituição, Deus está. Mas se Ele não está, se Ele não é honrado, se o nome dEle não é glorificado, e se não é para Ele o que fazemos, não interessa quão bom e quão perfeito, quão bonito, quão aparente é, ou seja, aquilo que eu estou fazendo. De maneira nenhuma. O real ponto da situação deve ser, isso é do Senhor. A honra de Deus está sendo defendida acima da minha reputação. É a honra de Deus ou é a minha reputação? De que eu estou interessado? É nas coisas ou em Deus, que é o dono das coisas? A questão é, irmãos, até que ponto o Senhor está envolvido naquilo que fazemos? Até que ponto o Senhor está interessado na nossa causa? Na causa que nós tanto defendemos. Você deve pedir ao Senhor que deixe isso muito claro para você. Você deve pedir ao Senhor, Senhor, eu estou pensando nisso. Isso é do Senhor? O Senhor está nisso? Porque se Deus não estiver, meu amigo, abandone já. Abandone já esse projeto. Larga isso. Eu volto a dizer, às vezes eu tenho dificuldade em explicar o que é claro para mim, o que é evidente para mim, enquanto converso, enquanto falo. Porque as coisas às vezes é tão clara. Eu digo, Senhor, se eu errar, é porque de fato eu sou rebelde. Eu mereço mesmo o que tu profetizaste ali em Malaquias 4:6. Mas, por quê? Porque Deus, Ele abre as coisas assim com absoluta clareza. E nós precisamos nos posicionar assim. Eu vejo essa característica sobre Paulo. Que corrida que Paulo teve? Observe a corrida de Paulo. Observe a carreira desse homem. Observe em que esfera ele esteve. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que Paulo foi, se não o maior, mas um dos maiores que já tenha pisado aqui neste mundo, em termos de honrar a Deus. Mas observe que a sua caminhada, a sua trajetória, na sua trajetória ele vai perdendo. Ele vai perdendo o seu lugar no coração das pessoas. Ele vai perdendo o seu lugar no coração daqueles que mais lhe devem. Ele vai perdendo o seu lugar.
Eu, às vezes, começo a pensar nas pessoas que abandonaram Paulo, porque muitas vezes nós somos seres humanos, gente. Nós somos gente, não é? Às vezes eu fico pensando em muitos parceiros que trabalhamos juntos, que eram homens de Deus de verdade, eu tenho certeza. E que, no entanto, no processo da caminhada, não sei o que entrou no coração desses homens, e eles decidiram não só abandonar a caminhada junto, mas começaram a trabalhar contra o projeto de Deus na minha vida. E muitas vezes isso entristecia o meu coração, até que Deus me levou a Paulo. E eu comecei a ver que na caminhada desse homem, à medida que ele caminhava, menos pessoas estavam com ele. Quanto mais ele caminhava para o desfecho, aonde ele traria a maior glória para o nome de Deus, menos pessoas estavam com ele. Ele está, se você ler e observar assim o texto de uma forma assim bem clara, você vai ver que ele está gradualmente perdendo os seus amigos, aqueles que mais lhe apoiavam, né? E ele está, parece que quase que sendo encurralado, encerrado, até que acontece a sua prisão. E na prisão ele confessa que todos na Ásia viraram as costas para ele. Eu comungo da dor desse homem. Eu olho para a dor desse homem e ela é um consolo, um bálsamo para mim. Deus é muito lindo. Porque ele permitiu que Paulo deixasse escrito para nós esta grande verdade. E ele vai dizer, escrevendo a Timóteo, aquele que piamente querem viver em Cristo Jesus vão padecer tribulação e perseguição. Então, quanto mais você buscar os interesses de Deus, essa busca vai te levar para um caminho muito solitário. Um caminho onde talvez você vá olhar de lado e ver só o Lucas. Conforme ele vai dizer, esse me deixou, aquele outro me deixou, aquele outro me deixou. Só Lucas ficou comigo. E parece como se toda a sua obra tivesse se desmoronado e ele se transformasse num grande fracasso. Se isso fosse a coisa que, acima de tudo, ele defendia, o meu ministério, o que eu fiz. Se essa fosse a meta de Paulo, se a meta de Paulo não fosse engrandecer o nome do Senhor e defender a honra do Senhor e mostrar a grandeza desse Deus, se essa não fosse, ele teria chegado ao final da sua vida com o coração quebrado. Ele poderia ter terminado em desespero. Mas em vez disso, nós temos um resultado diferente no final de Paulo. Por quê? Porque no final da vida de Paulo, você encontra uma ênfase intensificada sobre o próprio Jesus. Aleluia. Paulo era capaz de dizer o seguinte: se tivesse gastado todo o tempo, toda a minha energia, toda a minha força, todos esses anos, para edificar algo para mim, algo grande para mim, então sim, eu seria um fracasso, né? Eu não teria nada a mostrar. Esse teria sido o resultado de o fim completo de um empreendimento, né? Como se o objetivo de Paulo fosse exatamente criar algo para ele mesmo. Ele morre, está sozinho no cárcere, com ele morre todo o empreendimento. Mas não foi assim. Ele estava absolutamente voltado para o Senhor. E ele poderia ver todas as coisas desmoronarem à sua volta,
e ainda assim ele manter a sua posição de triunfo, ele dizer: olha, já estou sendo oferecido como libação e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está entregue a coroa. Aleluia. Coroa é para vencedor, irmão. Coroa não é para derrotado, coroa é para vencedor. Ele vai dizer coroa da justiça. Por que ele fala coroa da justiça? Porque essa coroa será dada para aqueles que dão o justo lugar para Deus. Aquele que coloca Deus no seu lugar devido. Aleluia! Então, você que coloca você no trono, você não tem direito a essa coroa. Essa coroa é para aqueles que amam a vinda do Senhor. O que quer dizer isso? Paulo vai dizer, olha, não é só para mim, mas para todos aqueles que amarem a vida do Senhor. O que isso quer dizer? Se você ama a vinda do Senhor, você tem que preparar um caminho para o Senhor. Não é para você. Não é você que tem que aparecer. A glória não tem que ser sua. Quem está voltando não é você. E a gente muitas vezes coloca mais ênfase na volta de Jesus do que na pessoa de Jesus. Nós enfatizamos tanto a volta de Jesus e até amedrontamos as pessoas com isso, mas não damos nenhuma ênfase a quem está voltando. Porque é quem está voltando que é importante. Não é o advento em si, é a pessoa que vem. Aleluia, é a pessoa que está chegando que é importante. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Para mim, irmãos, e meu tempo já esgotou, para mim isso é uma coisa impressionante. Impressionante, isso me deixa, eu fico muitas vezes em êxtase espiritual. Aleluia. Se a sua obra, escute bem isso que Deus falou, que Deus vai falar com você. Se a sua obra é o seu Deus, e você cair ou desmoronar, o seu Deus e a sua obra se desmorona juntamente com você. Vou repetir. Se a sua obra é o seu Deus e você vier a cair ou desmoronar, o seu Deus e a sua obra vai junto com você para o charco. Sim, senhor. Mas se o Senhor, aleluia, você conhece o Senhor, se é Ele próprio que é o anseio maior do seu coração, então você terá algo para, aleluia, levar através da mudança no aspecto das coisas. As coisas vão mudando na sua vida, mas não importa. Ah, mas fulano andava contigo, não anda mais. Ah, o fulano está falando mal de você. Ah, porque, irmão, não me interessa. Eu não sirvo a homens e não estou atrelado a homem nenhum. Eu estou atrelado ao meu Jesus. Paulo disse, eu não sou prisioneiro de Roma. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou algemado a Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você vê as coisas aparentemente mudando para o pior, você conhece o Senhor nisso. E você continua marchando, mesmo que as coisas estejam piorando. Mesmo que as dificuldades vão aumentando, mas você continua marchando. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele guardará o meu depósito até aquele dia. Ele não me deixará. Peça ao Senhor para que isso fique claro na sua mente. A minha oração é que isso fique claro na sua mente, dentro de você. Você parar de se cobrar. Você parar de estar andando de acordo com o pensamento dos outros. Espera aí, irmão. Você não é refém das pessoas, você é um servo de Jesus Cristo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Esses homens aqui mencionei, não eram eles próprios os seus ministérios. Eles não eram o ministério deles.
Ah, é o ministério do Paulo, ou o ministério do João Batista, ou do Elias, ou do Malaquias. Não. Eles não eram a sua própria obra. Eles não eram a própria vocação deles. Eles não eram o empreendimento deles. Eles não eram o programa deles. Não era o esquema deles. Não. Tudo era o Senhor. E é isso que importa. Irmão, eu estou trabalhando para Deus. E não abro mão disso. Eu não deixo de trabalhar para Deus para trabalhar para mim. Não, 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 não. Não deixo de trabalhar para Deus para trabalhar para minha família, nem pensar. Quem cuida da minha família é Deus. Quem cuida de mim é Deus. Quem cuida da igreja é Deus. Ela é dele, a minha vida é dele, a minha família é dele, a igreja é dele, é tudo dele. Então, se é dele, ele é que vai cuidar. O meu alvo, a minha meta é me manter aos pés do meu Senhor e dizer, eu sou teu. Como Paulo disse em 2 Coríntios 5:14, que eu já citei, o amor de Cristo me domina. O amor de Cristo me domina. Aleluia. Porque reconhecemos isto. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Aleluia. Tudo é para o Senhor. Aleluia. Esses homens sabiam que havia aquilo que era eterno no coração. Tudo que eles estavam fazendo, eles tinham vistas para a eternidade. Que nunca poderiam ser destruídos. A obra deles jamais, 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 jamais poderia ser destruída, porque elas eram feitas em Deus. Elas eram feitas em Deus. Que Deus abra o seu coração e que isso fique claro para você. Eu não sei como dizer isso de uma forma diferente. Eu não sei como falar isso de outra maneira, porque para mim isso é tão claro. É claro como a água. Não tem como eu ser mais explícito do que eu já fui. E eu espero que o Espírito Santo torne isso claro no seu coração. Que você entenda a obra que você está nela. Você faz parte de uma grande obra e de um grande ministério que não é o meu. Você não faz parte do meu ministério porque eu não tenho. Ah, eu faço parte do ministério do pastor Ivaldo. Não, você não faz parte do meu ministério. Porque eu não tenho. O meu ministério é o ministério de Jesus, da igreja. O meu ministério é a vocação da igreja. A igreja foi vocacionada. Ela foi chamada para isso. Ela foi chamada para fora. Ela foi tirada para ser diferente. Aleluia. Para mostrar ao mundo que Deus governa. E que Ele reina sobre todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo faça isso verdade no seu coração. Que você entenda isso. Que você viva de acordo com esta verdade. Talvez você vai ser abandonado. Certamente você vai ser perseguido. Mas não te preocupe, irmão. Você está construindo. E ninguém pode destruir aquilo que Deus construiu. Que Deus te abençoe. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai que está nos céus, eu louvo o teu nome. Eu glorifico a ti, Senhor, pela tua palavra, que é tão libertadora. Ela é tão poderosa, Deus. E ela nos guia de uma maneira tão absoluta. Eu peço que o teu Espírito Santo fale com meus irmãos, com cada um deles. Cada um deles, Pai. Possam ouvir a tua voz. Possam ser tocados pelo Senhor. Possam ser ministrados pelo teu Espírito Santo. Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Deus. Ajuda.
Ajuda esta igreja, Deus. Ajuda esse ministério. Abençoa estas pessoas, meu Deus. E guarda cada um deles no teu amor, para que a gente possa entender, Deus, qual é o nosso verdadeiro chamado. Conforme diz a tua palavra, Deus não nos chamou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus.